Olá, amigos. Esse foi o triste fim de Atice, mãe de Bahar na novela Força de Mulher. O menino Arda adormeceu no meio do campo seco de girassóis e já amanheceu. Enquanto o menino dorme, uma enorme maquinaria agrícola se aproxima e corta tudo em seu caminho. O condutor da máquina não sabe que há uma criança no seu caminho. Por outro lado, Sirin ordena que Nizam e Doruk se preparem rapidamente para ir à escola. As crianças têm que fazer tudo sozinhas e Sirin nem prepara o café da manhã para elas, apenas dá uma caixa de leite para que possam tomar entre os dois. Eles saem do prédio, mas Sirin avisa que esqueceu o telefone e volta para o apartamento. Enquanto isso, os filhos de Bahar veem um gato e decidem dar-lhe um pouco do seu leite. No hospital, Bahar está num quarto, mas ainda não recuperou a consciência. Ela tem um sonho em que abre os olhos e percebe que está na traseira de um carro com Sarp enquanto Arif dirige e está ao lado dela. Bahar olha em volta sem entender o que está acontecendo. De repente Nizam e Doruk se aproximam da janela parecendo crianças abandonadas e pedindo-lhe que compre alguns lenços que eles vendem. Bahar os reconhece e pede a Arif que abra a porta imediatamente, mas ninguém no carro presta atenção nele. Então Bahar ouve um apito e Sirin aparece na rua vestido de policial e pedindo ao carro que continue seu caminho. Bahar não pode fazer nada e vê seus pequenos deixados para trás, abandonados. Nesse momento, Bahar acorda. Sirin sai do prédio e recebe um telefonema de seu pai, que lhe dá a boa notícia de que Bahar acordou e pede que conte aos sobrinhos. Sirin pergunta sobre sua mãe, mas Enver diz que ainda não tem notícias. Sirin desliga e dá a notícia às crianças. As crianças muito felizes contam-lhe que a mãe acordou graças a um ato de bondade para com o gatinho. Sirin olha para eles e pede que caminhem para não se atrasarem. No caminho, Sirin vê um homem abandonado no chão e de muletas. Ela acha que também poderia ser um ato de bondade pela vida da mãe, mas depois decide não ajudar o homem e entra no ônibus com os filhos. Nizam percebe que uma mulher deixou cair o telefone e o pega para devolvê-lo. Doruk e sua irmã sorriem. Bem próximo ao campo seco de girassóis há patrulhas policiais e vemos que Henry também chega ao local seguido. Seida sai do carro e corre rapidamente para o meio do campo onde estão várias pessoas. Ela não para de chorar e gritar pelo filho. Então Arda se aproxima com um policial e o abraça com força. Gulten e Henry estão ao seu lado. Seida olha para a mãe e permite que o filho abrace a avó. Então Seida tenta se aproximar, mas Gulten não permite. Henry conforta Seida. No hospital, Yael permite que Enver entre no quarto de Bahar por 5 minutos. Ele se senta ao lado da filha e chama o nome dela. Bahar abre os olhos e diz que não entende o que aconteceu. Disseram que ele sofreu um acidente. Então chorando ele pergunta a Enver se a doença voltou. Enver responde que não e foi apenas um desmaio. Ela também pergunta sobre seus filhos e Enver diz que eles estão na escola. Bahar diz que sua mãe deve estar muito assustada e pergunta por que ela não veio visitá-la. Enver decide mentir para ele, contando que Atice levou as crianças para a escola e por isso está no hospital para cuidar dela. Bahar pergunta novamente se ele tem certeza de que a doença não voltou e Enver diz que não, apenas que quando desmaiou caiu muito e até um órgão ficou comprometido e ele teve que fazer uma cirurgia. Bahar diz que pergunta insistentemente sobre a doença porque pensa muito nos filhos. Eles ainda são pequenos demais para serem deixados sozinhos. Ela pede que ele não a deixe morrer, nem que a doença volte. Enver jura pela sua honra que não está doente, apenas ferida, que ficará bem, sairá de lá e ficará com os filhos. Bahar agradece ao pai por tudo e diz que o ama muito. Enver diz a ela que também a ama e pede que ela descanse, porque mais tarde ela poderá ver seus filhos. Bahar fecha os olhos e diz que sua mãe também deveria visitá-la. Enver tenta não chorar. Mais tarde, Enver retorna à sala com Arif, que pergunta como está Bahar. Enver responde que ela está bem. Porém, ele não sabe que sofreu um acidente, pensou que tinha adoecido novamente. Enquanto Enver fala, Seida entra na sala muito preocupada e lá estará Arif. Depois Enver que pergunta se ela encontrou Arda, Seida responde que sim. Yael entra na sala e dá a todos a ótima notícia de que a operação de Atice foi um sucesso. Eles se abraçam com muita alegria. Enver liga para Sirin que está chegando com as crianças na escola e ela recebe a boa notícia.
Enver pede que ele vá ao hospital agora com Nizam e Doruk porque Bahar quer vê-los. Sirin desliga a ligação e começa a gritar muito feliz que ela não precisava ser legal com ninguém para que sua mãe ficasse bem. As crianças apenas olham para a tia maluca. A Tice abre os olhos e percebe Sarp em uma maca ao lado dela. Ela pergunta sem jeito à enfermeira se sua filha Sirin está lá, mas a enfermeira apenas pede que ela não se esforce, por enquanto. Sirin corre com as crianças para o hospital e diz-lhes que podem ir procurar a mãe se quiserem, mas Yea os encontra e diz a Sirin que eles não podem ver a Tice até que ele consiga uma licença para ela. Por enquanto devo levar as crianças para Bahar. Sirin se recusa e diz que podem ir sozinhos. Mas Yea o lembra que ele está fazendo tudo isso por seu pai, então ele deveria obedecer. Sirin avisa as crianças para não contarem a Bahar que Sarp e a Tice também estão feridos. Eles revistam o quarto de Bahar. Enver entra na UTI e se senta ao lado da esposa. Ele pega a mão dela e a Tice abre os olhos. Ela pergunta se sua filha e todos estão bem. Enver responde que todos estão bem. Ele chora e diz a ela que tinha muito pela vida. Ele estava com muito medo. A Tice pede para ele não chorar e pergunta onde está Sirin. Enver conta a ele que estava levando as crianças para a escola, mas agora elas estão a caminho do hospital. A Tice pede para ela não esquecer o quanto ela o ama. Enver diz que ela nunca esquecerá, pois ele também a ama muito. Sirin e as crianças entram no quarto de Bahar. Nizam e Doruk ficam felizes em ver a mãe, que também sorri ao vê-los. Sirin conta a Seida que seu pai pediu que ele comprasse algo para ela comer caso ela estivesse com fome. Seida agradece e pede que deixe sobre a mesa. Sirin olha para Bahar e diz que não vai mais atrapalhar a felicidade da família. Então ele sai da sala e no corredor encontra Enver que lhe pede para ir com ele ver sua mãe por 1 minuto. Sirin, muito feliz, vai com o pai. Por outro lado, Sarp finalmente acorda e pergunta ao médico o que aconteceu com ele e como estão todos. O médico avisa que ele sofreu um acidente grave, mas todos estão bem. Até a mãe de sua esposa está ao seu lado se recuperando. Sarp se vira para ver a Tice e pergunta se isso é um sonho. A Tice diz talvez. Naquele momento, os médicos percebem que o coração de Tice parou de bater. Eles tentam salvar sua vida, não importa o que aconteça. Sarp é testemunha de tudo. Sirin não tem permissão para entrar para ver a mãe e se sente muito desamparada. Ela pede a Enver que conte tudo o que sua mãe conversou com ele. Bahar aparece no palco e diz ao público que está ali para contar sua história. Ela se achava uma mulher comum e não tinha nada para contar sobre sua vida. Mas, uma pessoa muito especial sorriu para ela e pediu-lhe que contasse a sua história, não só para si mesma, mas para mostrar aos outros que podem progredir. Ela começa contando que tinha 12 anos quando seus pais a deixaram sozinha. Na sala de terapia intensiva, o médico declara 12 horas e 37 como o horário da morte de Tice. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que ela estava chateada com a mãe há muitos anos, mas depois ela entendeu que o que ela chamava de chateada era realmente o seu desejo. Enver se lembra de quando Tice lhe confessou que tinha a sensação de que nunca sairia daquele lugar, que se o destino decidisse não deixá-la viva, então ela apenas lhe pedia que cuidasse de Sirin. Ela disse a ele que Bahar é uma mulher muito forte, mas Sirin não é e não quer morrer preocupado. Ele decide não contar nada a Sirin sobre isso e pede paciência à filha. Ambos veem o Dr. Yale correndo para a sala de terapia intensiva e Sirin aterrorizado garante que algo ruim acabou de acontecer. A louca ondulada lembra dos atos de bondade que seus sobrinhos faziam e das boas recompensas que recebiam por isso, porém nunca acreditou que fosse necessário. Sirin corre e entra no quarto de Bahar. Sirin confessa que tudo o que aconteceu com Sarp é mentira. Ele nem olhou para ela uma vez e sempre foi um homem que colocou a família antes de tudo. Bahar não entende nada, mas Sirin continua confessando e gritando que foi ela quem disse a um homem há muitos anos que ela e os filhos estavam mortos. As fotos também são todas uma montagem e nada é real. A verdade é que ela sempre enlouqueceu com a ideia de que Sarp e sua mãe a amavam demais e dariam a vida por ela. Ela pede desculpas à irmã por tudo, pois seu ciúme a levou a cometer muitos erros. Bahar chorando pergunta por que ele está contando tudo isso. Sirin se ajoelha e pede perdão pela saúde de sua mãe. Tudo que Tice quer é ficar bem.
Bahar não entende e Enver entra na sala e Bahar pergunta o que aconteceu com sua mãe. Enver confessa que os quatro sofreram um acidente. Enquanto Sirin não para de pedir perdão a Bahar, Enver tenta acalmar a garota ondulada e Bahar diz a ela que a perdoa. Mais tarde, Enver conta a Bahar que eles sofreram um acidente com o carro e ele não contou porque tinha acabado de sair da sala de cirurgia. Enver abraça Sirin para tranquilizá-la e ela garante que todos estão bem. Eyal entra na sala e, com grande dificuldade para falar, dá a infeliz notícia de que Atice morreu. Sirin grita desesperadamente e Bahar chora incontrolavelmente em sua cama. Enver, chocado com a notícia, sai da sala. Doruk pergunta a Nizam se seu pai Sarp lhe prometeu que nunca iria embora e os deixaria em paz. Nissan responde que sim. O menino pergunta quando ele fez isso e Nizam responde que fez isso uma vez enquanto dormia. Agora, Doruk pergunta se sua avó também lhe prometeu a mesma coisa. Nizam responde que não, mas talvez tenha prometido a sua mãe ou a sua tia Sirin. Enver está sentado em uma cadeira no corredor e não consegue acreditar na morte de Atice, sua amada esposa. Comente esta prévia e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.